Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. O trecho que nós vamos pregar nessa noite é do 8 ao 20. Como o trecho é longo, eu vou lendo ele conforme a gente for pregando, e aí a gente vai caminhando até o versículo 20. Então deixa a Bíblia aberta em Lucas 2, versículo 8. Certo? Nós pregamos pela manhã nesse texto e nós falamos acerca do nascimento de Jesus Cristo. Nós tivemos aqui levantando alguns pontos específicos. Um desses pontos foi que a simplicidade, a humildade, a singeleza do nascimento do Filho de Deus, que se deu numa hospedaria, se assim nós podemos dizer, mas não em si na hospedaria, porque a hospedaria estava cheia, mas na estrebaria, estalagem, enfim, aonde os animais ficavam, ou onde os animais dormiam, onde os animais eram recolhidos à noite. E nós citamos aqui pela manhã um pouco dessa passagem, falamos acerca do contexto histórico, falamos acerca de como Deus providencia todas as coisas para que o seu decreto se cumpra, como que Deus escolheu uma virgem, escolheu José da família de Davi, como que Deus escolheu ou usou a pena de um imperador para determinar um censo para que o seu filho unigênito não nascesse em Nazaré, mas nascesse em Belém. E nós falamos aqui que durante todo o curso da humanidade, Deus move todas as coisas e Deus providencia todas as coisas para que a sua palavra se cumpra. Então, profecias existiam no Antigo Testamento de que o Messias nasceria em Belém, de que o Messias seria da linhagem de Davi, de que o Messias seria alguém humilde, alguém de uma linhagem pobre, e tudo isso Deus foi movendo para que essas coisas acontecessem. Eu falei que de manhã Maria não foi um acaso, José não foi um acaso, o censo de César Augusto não foi um acaso. Tudo foi movido pela bondosa mão de Deus, para que no final nós chegássemos a esse texto e falássemos tudo aquilo que Isaías, Miqueias e todos os outros profetas nos salmos falavam acerca do Messias se cumpriu. E nós reforçamos de manhã. Não se cumpriu por causa do acaso. Não se cumpriu por causa de uma, olha que grande coincidência. Não, se cumpriu porque nós temos um Deus que promete e cumpre. Nós não temos um Deus que apenas promete e diz, vai, agora faz aí, é contigo mesmo. Ele não só promete, como ele nos ajuda, nos apoia, nos dá poder, nos consola, nos dá autoridade, nos ensina como fazer. Mas é isso que nós meditamos nessa manhã. Mas vindo já para o texto de agora, dessa noite, o versículo 8 começa dizendo assim: havia naquela mesma região, que região? Região de Belém, que nós pregamos de manhã, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Vamos parar aqui, eu já queria começar a fazer alguns comentários. Durante o ministério de Jesus, Jesus cita, pelo menos uma vez, mais uma profecia de Isaías, versículo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma das primeiras citações que eu trago nessa noite é essa de Isaías, justamente para comprovar que uma profecia, como eu estou dizendo que as profecias estão se cumprindo, uma profecia que dizia que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para pregar aos quebrantados, para pregar aos cativos, para curar os enfermos, querendo ou não, acaba de se cumprir parcialmente aqui, quando os pastores, pessoas humildes, na sua grande maioria naquela época pobres, até mal vistos, eu vou explicar isso mais na frente, são os primeiros a receber a notícia de que o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, havia acabado de nascer. Os primeiros a receber a notícia não foram os nobres, não foi o imperador César Augusto, não foi o governador Herodes. O primeiro a receber a notícia não foram os fariseus, os senhores da lei. Os primeiros a receber as notícias foram pastores.
simples e humilde. E quando nós falamos aqui pela manhã, nós chamávamos a atenção acerca disso, como que hoje alguns pastores, algumas igrejas estão tão distantes da humildade do Evangelho, estão tão distantes da simplicidade do Evangelho. Deus escolheu uma família pobre, um filho humilde, condições simples para mandar o seu filho vir ao mundo, e às vezes nós mesmos estamos em busca de grandes coisas, como disse o pastor Hamilton aqui, e Deus muitas das vezes trabalha na simplicidade que nos assusta, trabalha numa humildade que nos envergonha, trabalha no pouco quando nós queremos sempre muito. Mas enfim, queridos, não só acerca desse texto, quem estava aqui de manhã vai lembrar também que Tiago, eu vou ler Tiago, mas de manhã nós falávamos acerca de que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E Tiago, que aqui é o irmão de Jesus, de manhã nós falamos sobre isso, Tiago capítulo 2, versículo 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? De manhã eu falei dessa maldita teologia da prosperidade, disse que Deus enviou o seu filho pobre para que nós fôssemos feitos ricos, mas ricos em fé, ricos de poder, ricos do Espírito, ricos da assunção. E aqui Tiago confirma dizendo: meus amados irmãos, ele enviou o seu filho, fez ele pobre, para que nós sejamos, ou que fôssemos ricos em fé e herdeiros do reino. Essa é a proclamação do reino de Deus. Um reino de paz, de fé, de salvação, e não um reino terreno que tem sido pregado por aí afora. Como eu disse no início, talvez você tenha uma visão um pouco romântica dos pastores, ou talvez nem tanto, talvez você tenha uma má lembrança de alguns pastores, mas isso não convém. O que convém dizer é que naquela época aqui, em que a gente está lendo, os pastores talvez não tinham uma reputação muito boa. Primeiro porque o fato deles lidarem com ovelhas, lidarem com animais, muitas das vezes impediam que eles pudessem observar todas aquelas leis que os fariseus tinham inventado. Não apenas a lei de Deus, todos aqueles usos e costumes, todos aqueles rituais que os fariseus tinham inventado. Então muitas das vezes pastores eram vistos como homens imundos, como aqueles que não obedeciam à lei, que não cumpriam. Então eram muitos repudiados mesmo, muitos eram inclusive marginalizados. Mas tinha um outro problema, que aí se assemelha com alguns pastores hoje, que só a misericórdia de Deus. Os pastores daquela época também eram acusados de vez em quando roubar uma ovelhinha ali, na qual eles eram responsáveis por cuidar das ovelhas, como nós lemos aqui. Vamos ler novamente, quando fala que eles estavam guardando o rebanho. O versículo 8 diz assim: viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. Então, provavelmente, se você chegasse diante de Roma, ou diante do templo, se você falasse para os fariseus assim: olha, Deus escolheu enviar seu filho numa família pobre, humilde, e mais, Deus vai anunciar primeiramente a pastores humildes, aqueles a quem vocês rejeitam, aqueles que ficam à margem da sociedade, aqueles a quem vocês olham e acusam de serem ladrões. Seria como se hoje nós falássemos que Deus resolveu se revelar aos pobres, às prostitutas, aos viciados, aos pecadores. E é isso que ele veio fazer, queridos. Claro que ele veio chamar essas pessoas ao arrependimento, mas a verdade é que ele não veio se revelar aos poderosos, aqueles que acham que são, aqueles que são donos de si, aqueles a quem o ego é maior do que tudo. Ele veio chamar homens e mulheres pecadores ao arrependimento. E aí o texto nos diz que ele chama pastores, vai visitar pastores, vocês vão ver, sendo que tem algo que nos chama atenção também. Está subentendido, mas é bem real que, assim como nós hoje generalizamos, nós olhamos para uma determinada classe e falamos: é tudo corrupto, é tudo bandido. Eu tenho quase que certeza que Deus também não visitaria pastores corruptos e pecadores. Eu creio que esses pastores que foram visitados eram um remanescente fiel, eram, apesar de pastores, apesar de talvez não conseguirem cumprir todos os ritos e mandamentos dos fariseus, eram homens fiéis, que criam nas promessas do Antigo Testamento e esperavam o momento delas se cumprirem. Porque você vai ver que a resposta deles é uma resposta muito
firme. Você vai ver que a reação deles ao anúncio do anjo é uma reação muito convicta. Eles não duvidam, eles não ficam em cima do muro, eles prontamente se colocam à disposição. Mas isso vai vir mais para frente. Mas eu queria fazer um outro comentário aqui acerca desse texto e dizer assim, que a falta de dinheiro nunca foi e nunca vai ser empecilho para que você receba a bênção de Deus. A falta de dinheiro, a pobreza material nunca vai ser, nunca será empecilho para que você seja um privilegiado espiritual, para que você seja cheio do poder de Deus, porque Deus resolveu se revelar aqui a pastores pobres e humildes. Então, de novo, refutando novamente o que se tem pregado nos púlpitos de hoje em dia, você não precisa ser rico. Não é com o quanto você coloca ou deixa de colocar aqui no gasofilaço. Deus não trabalha com você, sabe, na lei da recompensa. Pelo contrário, Deus trabalha na lei da graça, da misericórdia, do amor, do perdão. E Ele já nos deu tudo quando nós não tínhamos dado nada a Ele. Então hoje, se nós damos alguma coisa, é simplesmente porque Ele um dia nos deu. Nós não podemos dar nada a Ele se primeiro Ele não nos der. Então entenda isso. O seu pouco, talvez, a sua pouca condição financeira nunca será, e nunca deixem que te digam isso, nunca será empecilho para que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. Pelo contrário, Deus não barganha com ninguém, Deus não é comerciante, Deus não é banqueiro, Deus não é o que tem sido pregado, infelizmente, em muitos púlpitos aí. Deus é Pai. Amém? Queria fazer um outro comentário acerca ainda dessa passagem. Nós terminamos de manhã no versículo 7 dizendo assim, ela deu à luz. E eu acho que tem um texto, um tema aqui relevante para a gente debater, apesar de não ser Natal, esse é um texto muito pregado no Natal, a gente está às portas da Páscoa, mas a verdade é que esse é um texto de Natal, e todo Natal tem uma polêmica acerca do dia 25, né? O que dizer acerca do dia 25, pastor? Jesus nasceu no dia 25, o senhor já viu a certidão de nascimento dele? O senhor já viu lá, já foi no cartório, já pediu para dar uma olhada? A verdade é o seguinte, queridos, eu seria até leviano de falar o contrário. É que é impossível qualquer pessoa se colocar aqui de pé e atestar que viu a certidão de nascimento de Jesus, que foi no cartório lá de Belém e pediu para ver a data que esse negócio aqui aconteceu. Então é impossível. Mas aí existem dois grupos. Um grupo que rejeita e diz, não, Jesus não nasceu de jeito nenhum no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é uma data que Constantino estabeleceu, Constantino que colocou essa data, porque é o seguinte, naquela época, 25 de dezembro, essa data, 25 de dezembro, é uma data que está inverno em Jerusalém, está inverno lá em Belém. Então era impossível viajar, como José e Maria viajou, e era impossível as ovelhas estarem no campo. Então esse é o argumento das pessoas que dizem que não foi 25 de dezembro. Em contrapartida, a gente tem uma galera boa que defende 25 de dezembro e diz assim, olha, se vocês forem hoje ainda, lá em Jerusalém, no dia 25 de dezembro, vocês vão ver que é inverno, mas que dá para ficar bem, dá para caminhar bem, dá para viajar bem. Eles dizem que tem escritos judaicos da época que dizem que no dia 25 de dezembro, no final do ano, era comum as pessoas transitarem e viajarem por lá, e que inclusive os animais ficavam sim ao céu aberto sem problema nenhum, porque havia épocas em que o inverno era mais rigoroso e épocas que o inverno não era. E para fechar essa questão, eles dizem que Hipólito, quem foi Hipólito? Discípulo de Irineu. Quem foi Irineu? Discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Discípulo de João, o apóstolo João que escreveu. Então, João tinha um discípulo que era Policarpo, que tinha um discípulo que era Hipólito, que tinha um discípulo que era Irineu. E ele dizia que Jesus nasceu, ele atestava o dia 25. Então, eles diziam o seguinte, eu recebi de fulano, que recebi de fulano, que recebi de João. Então, eles chegavam a João, e João, como um apóstolo, o que mais viveu, morreu de morte velhice, né? Morreu de velhice, todos os outros foram mortos na perseguição. João atestava que tinha sido dia 25, segundo esses homens. Então o que acontece? A verdade é, queridos, que não importa o dia que foi, importa que ele nasceu, importa que ele morreu, importa que ele ressuscitou para salvar a mim e a você. Se é 25, se não é, não interessa. Nós reunimos o dia 25, separamos o dia 25 para comemorar esse dia. Mas o que importa é, ele nasceu, ele se fez carne. Mas eu só queria citar isso, porque provavelmente vai chegar no final do ano, você vai olhar na internet, você vai escutar alguns crentes às vezes mais
rígidos, alguns mais, enfim, eu ia falar bitolados, mas deixa pra lá, falando, esse dia é pagão, esse dia é maligno, entendeu? E é uma grande bobeira. O que importa é que nós separamos esse dia para lembrar que o nosso Senhor nasceu. Talvez eu poderia dizer que hoje nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus. É o dia que nós comemoraremos o nascimento de Jesus. Então é Natal. Mas, queridos, ainda que o dia 25 seja um dia tradicional, pelo menos ele é tradicional. E como um bom congregacional, eu prefiro ficar com aquilo que é tradicional. Então o dia 25 é o dia que tradicionalmente nós separamos. Mas se você ouvir alguém falar, não entre em contenda não, porque não importa. O que importa é, queridão, você acha que ele nasceu? Eu também acho. Tu acha que foi um dia diferente? Eu acho que foi dia 25 e ponto final. Vamos louvar a Deus por isso. Faz o seguinte, você escolhe um dia para você, eu escolho o meu, a gente comemora 2 vezes, faz 2 bolos. Né? Mas deixa eu seguir. Versículo 9, vamos lá. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É muito legal que tudo acontece rapidamente. Eu não sei na sua vida, mas claro, às vezes Deus trabalha devagar, às vezes Deus vai tratando algumas coisas dia a dia comigo, com você. Mas algumas vezes Deus faz algumas coisas assim, uns de repente, sabe? De repente. Estava tudo tranquilo, de repente Deus muda tudo. Estava tudo normal, de repente, Deus faz algo sobrenatural. E esses homens estavam simplesmente fazendo o que eles faziam toda noite, cuidando das ovelhas na noite, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho ao relento. E de repente, um anjo desceu. E o texto não diz somente que um anjo desceu. Eu fico imaginando aquele silêncio da noite, os pastores batendo aquela pestana, quem aqui já foi militar e trabalhou de madrugada sabe que você começa a dar aquela cabeçada assim, e você briga, tem uns irmãos aqui no culto de vez em quando ficam assim. Mas enfim, aí o anjo, cuidado irmão, imagina se um anjo se coloca do seu lado. Um anjo aparece e o texto diz assim, e a glória do Senhor brilhou. Aí acontece com eles a mesma coisa que a gente já leu no capítulo 1, com Zacarias e Maria. Eles morrem de medo. Não era de se esperar outra coisa. O texto diz assim, e ficaram tomados de grande temor. A gente já fez essa aplicação aqui. Imagine você no seu quarto, fazendo aquela sua oraçãozinha básica, normal, de toda noite, e de repente a glória do Senhor se manifesta. Talvez nós falaremos como Isaías, ai de mim, sou impuro, pecador. Eram homens abençoados, receberam uma bênção única. Zacarias seria pai do João Batista, aquele que Jesus disse que do nascido de mulher não tinha maior. Maria e José seriam pais do Filho de Deus, do Messias. Bênção maravilhosa. Ainda assim, ficaram atemorizados quando viram a glória de Deus, porque pensaram, sou pecador, estou perdido, Deus se revelou a mim. E sinceramente, às vezes esse é o sentimento que eu tenho quando me apresento diante de Deus. Às vezes esse é o sentimento que eu tenho quando subo nesse púlpito. Ai de mim, pecador. Ai de mim se não cumprir aquilo que pesa sobre a minha vida, a obrigação de pregar o Evangelho. Ai de mim se não viver um Evangelho digno daquele que morreu na cruz. Ai de mim se for pedra de tropeço. Ai de mim se for motivo de escândalo. A Bíblia diz, Jesus diz, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles. Aí Jesus, o amor em pessoa, diz assim, melhor fora que amarrassem uma pedra no pé deles e jogassem eles no mar. Jesus disse isso. Jesus disse que era melhor morrer afogado do que causar escândalo. Ai de mim, sou pecador. Vamos seguir? Versículo 10 a 12, diz assim, o anjo, porém, lhe disse, não temais. Nós já estamos até se familiarizando com essa frase, né? Porque ele disse, não temais para Zacarias, quando Zacarias tremeu, ele disse, não temais para Maria, e agora ele diz, não temais para os pastores. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos parar aqui. Como eu havia dito, o mesmo anjo, claro, aqui o texto não nos diz que é Gabriel, mas nós estamos
supondo que seja Gabriel, porque tanto para Zacarias quanto para Maria ele diz, eu sou Gabriel, sou eu que trago a notícia. Aqui ele não dá nome, ele não se identifica, mas partindo do princípio que seja Gabriel, que seja o mesmo anjo, ele tem a mesma frase. É interessante que nós falamos isso aqui, que dizem os teólogos, eu nunca contei, que existem 365 não temas na Bíblia, para que a cada dia, quando nós nos colocarmos de pé e falarmos, Senhor, eis aí o mundo, ele diz, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te fortaleço, não temas, eu te carrego, não temas, eu te guio. São 365, aí você vai aplicando cada um ao seu dia, mas ele diz a mesma coisa, os pastores se treinam e ele diz, não temas. Não temas, porque eu trago boa nova de grande alegria. Você consegue entender algo que possa trazer mais alegria ao mundo do que Deus veio salvar pecadores? Deus veio salvar aqueles que, como nós falamos de manhã, estavam em conflito eterno com Ele. Um Deus santo em ira contra pecado. E o pecado habita em nós, e nós somos pecadores, havia um conflito terrível, e ele acaba de dizer, nasceu o Salvador. Nasceu aquele que vai resolver o seu problema. Nasceu aquele que vai acabar com esse conflito e vai dizer, eu sou o mediador, eu sou o Senhor, eu sou o Messias, eu sou o Cristo ungido que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Porventura haveria boa nova melhor do que essa? De novo, fazendo um paralelo com as nossas igrejas de hoje, as pessoas entulharam o evangelho de tanta coisa. O evangelho transformado, as igrejas transformaram o evangelho em tanta coisa, que a boa nova virou um monte de bagunça, um monte de indulgência, um monte de apetrechos, um monte de idolatria que, sinceramente, só mancha a boa nova, porque ela é uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. O texto diz isso. Essa é uma alegria, queridos, que não é restrita. O povo de Israel, já repeti isso aqui várias vezes, tinha um mau hábito de achar que eles eram o único povo a quem Deus amava. É bem verdade que no Antigo Testamento eles foram escolhidos para que fossem uma nação santa, uma nação que fosse uma nação que fosse sacerdote, uma nação que pudesse pregar o Evangelho e anunciar que Deus tinha algo melhor para aquele mundo pagão. Mas eles pecaram, erraram e, acima de tudo, ainda assim soberbeceram, achando que só era para eles. Aí o texto diz assim, mas essa alegria será para todo o povo. De novo, eu já citei isso aqui, o Evangelho, a alegria do Evangelho, ela não distingue o seu sexo, a sua cor de pele, o seu status social, quantos diplomas você tem, a família que você nasceu, o seu passado. O Evangelho não está nem aí para isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar pecador, independente do seu pecado, do seu passado, da sua história. Ele veio te dar nova vida, nova história. É boa nova. É alegria para todo o povo. A verdade é que não me interessa sua condição social, não me interessa onde você nasceu, quanto tempo de igreja você tem, não me interessa os seus pecados passados, me interessa que Ele veio trazer boas novas de salvação a todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu entendo também que vale a gente abrir um parênteses aqui e fazer um porém. Esse mundo está cheio de alegria, queridos. O mundo está cheio de alegria. Ou melhor, o mundo está cheio de falsas alegrias. O que mais tem no mundo são opções de alegria, de prazer, de felicidade. Mas eu não sei você, mas eu conheço bem o tipo de alegria que o mundo tem para me oferecer. Eu conheço bem o tipo de felicidade que o mundo me ofereceu. Eu conheço bem o tipo de prazer que o mundo me deu. E custou caro. Custou caro. E no final das contas não tinha nada de alegria, não tinha nada de prazer, não tinha nada de felicidade. Então, quando nós olhamos para esse texto e diz assim, eu trago boa nova de grande alegria, tem que ficar bem claro que só podem gozar dessa alegria a que não cessa, a que não acaba, a que dura eternamente, a que consola, a que o mundo pode estar caindo e Ele é a nossa alegria, Ele nos conforta, Ele nos consola. Só pode viver isso aqueles que creem que o Salvador nasceu aqui. Que o Messias está nascendo aqui, que o Filho de Deus está nascendo aqui, que o Salvador dos pecadores está nascendo aqui. Fora isso, queridos, não existe grande alegria. Existe alegria momentânea, passageira e transitória, que dá com uma mão e tira com a outra.
que dá com uma mão e cobra com a outra, que te dá de um lado e tira do outro, e cobra caro. O juros é altíssimo. Eu sei o quanto me custou. Pergunte, responda para você quanto te custou. Então entenda uma coisa, é uma boa nova? É uma boa nova. É um momento de grande alegria, mas para quem? Para aqueles que olham para esse texto, para aqueles que olham para o Evangelho e dizem, eu preciso disso. Eu preciso desse Salvador. Eu sou mais um pecador. Eu sou um necessitado. Eu sou um perdido, como nós falamos de manhã, e preciso ser achado. Eu sou um miserável e preciso ser aceito. E não ele precisa ser aceito. Eu preciso ser aceito. De manhã eu disse aqui, ele é o dono do time. Ele é o dono da bola. É ele que te chama para o time. É ele que te aceita no time dele. Aí sim, ele tem boa nova de grande alegria. Fora isso, viveremos um mar de ilusões, um mar de mentiras, que vai nos largar sozinho quando a gente mais precisar. Alegrias que vão nos entregar na mão da tristeza no primeiro problema. Prazeres que vão nos trazer desgosto no primeiro problema. Mas Deus tem boa nova de grande alegria. O texto ainda, o anjo aqui, ele faz questão de dizer o seguinte: ele é o Salvador, ele é Cristo, que significa Messias, ou seja, o prometido, o ungido, e o texto não para, e ele traz uma terceira classificação, ou uma terceira, um terceiro atributo de Jesus, e ele diz assim, ele é Salvador, ele é Cristo, vírgula, o Senhor. E no original grego aqui é Kyrios, é uma palavra no grego que era usada para fazer menção ao nome de Deus, a Yahvé do Antigo Testamento. Então o que o anjo está dizendo é, ele é o Salvador, mas ele também é o Messias, o ungido enviado, mas acima de tudo, ele é Senhor, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Verbo encarnado, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele não é um simples Salvador. Se você for andar por aí fora, algumas religiões têm os seus supostos salvadores. É bem verdade que eu não conheço quase nenhuma que garante salvação. Elas garantem, já expliquei isso aqui, né? Que você fica indo e voltando, até melhorar. E nunca melhora esse negócio. Mas, dificilmente, eles têm um salvador mesmo. Mas eles têm os seus ícones, eles têm os seus líderes, eles têm os seus profetas. Mas aí a Bíblia vem e diz assim, não, ele não é só um profeta, ele foi profeta. Ele não é só um sacerdote, ele foi um sacerdote. Ele não é só rei, porque ele é rei soberano. O texto diz, ele é Kyrios. Ele é Senhor da minha e da sua vida, Senhor de todas as coisas. Eu já falei isso aqui semanas atrás, muitos querem Jesus como Salvador. Opa, nasceu na cidade de Davi o Salvador, eu quero. Quem não quer ser salvo do inferno? Todos querem ser salvos do inferno. Nasceu na cidade de Davi o Cristo. Opa, eu quero, um ungido de Deus eu quero. Mas quando chega no terceiro atributo, ou no terceiro nome que o anjo dá para Jesus, que vem o Senhor, aí eu costumo dizer e repito que muitos não querem, porque o Senhor manda, o Senhor governa, o Senhor diz o que você tem que fazer, o Senhor diz como você tem que andar, o que você tem que vestir, como você tem que falar, como você tem que lidar com a sua família, o Senhor diz como você tem que se portar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, porque Ele é Senhor. Mas muitos querem só o Salvador. Não se deixem enganar. Não saia daqui hoje com Jesus pela metade. Ele é Salvador, Ele é Cristo, mas Ele é Senhor, meu e seu. E glória a Deus que Ele é Senhor, queridos. Porque quando Ele não é, sabe o que acontece? Você se torna o seu Senhor. Quando Jesus, nós falamos aqui de manhã, não está centrado ou sentado no trono do nosso coração, quem está lá somos nós. Quem está lá é o meu e o seu eu. Quem está lá, às vezes, é o seu carro, a sua casa, a sua família. E pasmem, às vezes, nós falamos de manhã, até o milagre, a bênção, se torna uma idolatria no nosso coração. Então, se tudo isso ocupou o centro do seu coração, e não mais o Senhor, repense os seus conceitos hoje. Essa é a noite de você repensar. Eu já citei acerca da
A alegria é invisível, não vou ler, depois os irmãos leiam. 1 Pedro 1,8 vai falar da alegria indizível, inefável que Deus nos concede. 1 Pedro vai falar isso. Então, mais uma vez, Pedro vai fazer menção, é claro, Pedro está escrevendo para crentes, que essa alegria só é possível reforçando aqueles que são filhos de Deus. Outra coisa interessante é que nós estamos pregando aqui desde o primeiro versículo. E você lembra que quando o anjo aparece a Maria e diz assim, olha, tua prima Isabel está grávida. O anjo não fala assim, vai lá visitar ela. O anjo só fala assim, sua prima Isabel está grávida. E Maria parte para a casa de Isabel para visitá-la. E quando chega lá, a gente sabe o que acontece. A gente leu. Se você não leu, lê depois. Aqui agora, os anjos também, eles não falam nada. Eles só dizem assim, nasceu na cidade de Davi. Eles não falam para os pastores, vão lá visitá-lo. O texto termina assim, ó, e isto vos será de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas deitada na manjedoura. Ele não fala, vai lá. Ele só diz qual seria o sinal. A criança está deitada. E claro que talvez haveriam várias crianças nascidas em Belém naquele dia. Mas aí o anjo diz assim, não está só deitado. Está enfaixado numa manjedoura. Será que existia mais de uma criança que naquele dia nasceu e foi colocado ali na manjedoura? Foi colocado ali naquele objeto onde se colocava comida para os animais? Eu acredito que só o Messias, só o Salvador do mundo estava nessas condições. Então o texto nos deixa subentendido que os anjos não falaram nada, o anjo não falou nada, mas os pastores partem para lá. Vamos ver, 13 e 14. Antes dos pastores ainda algo acontece. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Se não bastasse um anjo ter aparecido e os pastores terem ficado atemorizados, agora de novo, do nada, de repente, Deus faz um reboliço e aparece de graça uma multidão, uma milícia celestial. E eles fazem não outra coisa a não ser glorificar o nome de Deus. Eles exaltam o nome de Deus, eles dizem assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Eles olham para o nascimento do Messias, eles olham para o nascimento do Filho de Deus e eles momentaneamente tiram o foco do fato, olham para Deus e exaltam o nome de Deus. Toda vez que nós nos colocamos aqui, nesse culto, ou nessa igreja, ou em qualquer lugar para cultuar, nós temos que momentaneamente tirar o foco um pouco de tudo que tem acontecido aqui, olhar para Ele e falar, glória a Deus nas alturas, porque se não fosse Ele eu não estaria aqui hoje. Glória a Deus nas alturas, porque se não fosse Ele providenciar a salvação, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Glória a Deus nas alturas, porque a salvação vem dEle, começa nele, é efetuada por Ele, é concretizada por Ele. Eu e você não fizemos nada. Só chegamos nesse negócio com os nossos pecados. Nós chegamos com os nossos pecados e Ele veio com vida. Nós chegamos com os nossos erros e Ele nos trouxe acertos. E nós chegamos com as nossas falhas e Ele trouxe a perfeição de Jesus. Nós chegamos com o nosso, enfim, com o nosso eu e Ele trouxe a cruz. Tudo veio dEle. Toda vez que nós chegamos, desculpe falar, nós chegamos devendo. Somos eternos devedores. E graças a Deus porque Jesus pagou na cruz do Calvário por isso. Amém, queridos? Queria chamar a atenção que assim, aqui está passando o primeiro Natal. Esse é o primeiro Natal que o mundo ouviu falar. Um Natal simples, humilde, mas entenda, cheio da glória de Deus. Cheio. O Natal começa com o Filho de Deus nascendo. Mas em seguida, quando o anjo aparece, o texto diz assim, a glória do Senhor brilhou. E agora, uma milícia de anjos aparecem e começam a louvar no meio do Natal. Isso é Natal. Isso é o verdadeiro Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Eu queria fazer um comentário aqui interessante. Os magos não estão aqui não, tá, gente? Aquela história que a gente vê no filme, na televisão, na Globo, que os magos chegam, é história só. Os magos, segundo a teologia, só vão visitar Jesus 2 ou 3 anos após o nascimento. Depois eu trago com certeza para os irmãos isso, ou se a gente pregar o texto que fala dos magos, eu falo sobre os magos. Mas aquilo que passa no filme da Globo,
é pegadinha do malandro. Os magos não estão aqui. Os magos, quando chegam, eles já visitam, Jesus já está em casa. Certo? Jesus não está na manjedoura, Jesus não está na estrebaria, ele está em casa. Só um comentário, para que quando você vê o filme, você já fale, pegadinha. Vamos lá. O nascimento do Salvador, queridos, é algo único. Tão único que eu consigo imaginar que esses anjos estavam profundamente emocionados. Se é que os anjos podem ficar emocionados. Eu acredito que eles até possam, porque eles estão louvando, e louvor é uma expressão de sentimento, louvor é uma expressão de emoção. Então eu acredito que esses anjos eram anjos fiéis, porque nós bem sabemos que uma terça parte dos anjos pecaram junto com Satanás e caíram, então eram anjos fiéis, eram anjos que não eram pecadores, não precisavam de um redentor, não precisavam de um salvador, eles estavam com o Senhor no céu, desde quando foram criados, mas ainda assim, eles têm uma alegria tamanha de ver que o que estava acontecendo aqui ia salvar a mim e a você, e eles glorificam a Deus por isso. E aí eu chamo a minha e a sua atenção para que nós também venhamos a glorificar Deus com mais frequência sobre a nossa salvação, acerca do que Ele fez por nós, porque olha só, se anjos que não precisavam de salvação, não eram pecadores, glorificaram a Deus quando viram o meu e o seu Salvador nascer, qual tem que ser a minha e a sua postura diante disso? Tem que ser glorificar muito mais, tem que ser servi-lo muito mais, tem que ser adorado muito mais, porque nós sim precisamos de Jesus, nós sim precisávamos de um Redentor, e o que está acontecendo aqui é o nascimento do meu e do seu Salvador. Os anjos já estavam lá no céu, Jesus não precisava nascer para salvar os anjos, eles resistiram ao pecado de Satanás e ficaram firmes, esses 2 terços, o outro 1 terço foi, enfim, precipitado, mas você entende como que anjos que não participam da salvação estão alegres, e muitas das vezes nós fazemos pouco caso da nossa salvação, fazemos pouco caso do nosso Salvador, fazemos pouco caso daquilo que Ele nos tem dado. Lidamos com o Evangelho como se fosse qualquer coisa. Lidamos com o Evangelho como se fosse vã filosofia. Eu já disse isso aqui. Às vezes lidamos com o Evangelho, e aqui para quem trabalha, para os jovens, pior do que como lidamos com o nosso chefe, pior do que como lidamos com o nosso professor de faculdade. Temos medo de perder o emprego, medo de ser reprovado na faculdade, de peitar o professor em alguma situação. Mas com o Evangelho a gente lida de qualquer jeito. Porque, será que Jesus é qualquer um para a gente lidar de qualquer jeito? Eu não sei você, mas eu tenho sido exortado com esse texto para que eu glorifique, exalte e adore sempre mais a Deus pelo que Ele fez com a minha vida. Sempre. O texto segue e diz que um exército anuncia a paz. Parece uma contradição, né? Um exército que geralmente traz uma ideia de guerra, anuncia a paz. E eu queria dizer e chamar a sua atenção que antes que eles anunciem a paz, eles dizem assim, glória a Deus nas alturas. Só depois, parece que é uma preliminar, parece que é uma condição, parece que é algo que é necessário, se não tiver, não há paz. Então ele diz assim, glória a Deus nas alturas. Aí o texto segue e diz, e paz na terra. Então se não houver glória a Deus nas alturas, não há paz. E de novo, deixe-me falar, é bem verdade que essa paz aqui, queridos, não é uma paz militar, não é uma paz que está falando acerca de guerras humanas. Essa paz aqui, essa guerra aqui, que diz que paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, é a paz da guerra que nós falamos de manhã. Que guerra é essa? Eu já falei aqui, a guerra que existe entre um Deus santo e pecadores. A guerra que existe entre um Deus justo e pecadores. Essa guerra só cessa, a paz só é estabelecida, por quê? Porque o Messias nasceu. Porque glória a Deus nas alturas, o Messias se fez carne, o Salvador chegou, o Filho de Deus encarnou e se fez carne entre nós. Ele veio nos salvar. Agora sim pode ter paz entre os homens. Agora eu posso, mais uma vez, chegar diante de Deus, dobrar o meu joelho e falar com Ele. Agora eu posso, no meu quarto, me colocar diante dEle, confessar os meus pecados e me ouvir. Eu te perdoo, porque glória a Deus nas alturas, o Messias nasceu e paz foi estabelecida entre os homens e Deus. Mas, de novo, a todos os homens, queridos? Claro que não. Claro que não. Aqueles que não têm Cristo ainda estão em rebelião contra Deus. Aqueles que não têm Cristo, nós lemos aqui de manhã vários versículos, ainda estão em inimizade com Deus. Aqueles que não têm Cristo estão ainda em guerra.
O ser humano, ele é tão louco, o pecado cega tanto o ser humano, que depois vocês leiam lá em Apocalipse, diz que vai chegar uma época em que o ser humano vai se armar, armas de guerra, para batalhar contra Deus. A batalha conhecida como a Batalha do Armagedon, se não me falha a memória. Depois os irmãos leiam lá. É difícil, mas vocês vão ver como que a cegueira espiritual, como que a loucura do ser humano é tamanha, que ele não apenas tem um conflito com Deus, que ele é pecador e Deus é santo, como ele no Apocalipse se acha na condição de fazer guerra com Deus. Vê lá, depois você vai ver como termina. A gente bem sabe, né? Graças a Deus, ele vem. E nós vencemos com ele. Mas é lamentável entender como que o ser humano pode chegar a esse ponto de achar que pode guerrear com Deus. Enfim, eu não sei onde esse mundo vai dar, eu sei sim, o Apocalipse diz onde vai terminar. Mas pela misericórdia de Deus seremos salvos naquele grande dia. Outra coisa que eu queria falar é que, como eu disse, a paz, ela é a reconciliação de Deus com o homem. E quando Jesus vem, queridos, ele resolve um problema muito grande. Essa semana o seminarista Rodrigo, que pregou aqui na igreja, ele escreveu um texto sobre isso no seu blog, dizendo assim: como que Deus pode ser justo, um Deus justo, e ao mesmo tempo salvar pecadores? Existe um problema, existe um conflito, existe uma briga. Deus é justo, a lei dele diz que aquele que pecar morrerá, a lei dele diz que o salário do pecado é a morte, e nós éramos pecadores. Como que um Deus permaneceria justo, perdoando a mim e a você? Como que ele faria isso sem transgredir a sua própria palavra? Porque ele não pode transgredir a palavra dele. É aí que Jesus entra. É aí que Jesus vem e paga pelos nossos pecados. Uma vez que Jesus paga, ele passa a ser um Deus justo, porque ele cobrou o pecado na pessoa de Jesus, mas ele passa a ser justificador, porque agora ele justifica a mim e a você, e nos dá a condição de ser perdoados, salvos por ele. Essa é a única maneira de haver paz. Não adianta, eu falei aqui semana passada e repito, o mundo faz caminhada, passeata, passarela, sei lá, passarela enfim, passeata, caminhada, manifestação, e grita paz, se veste de branco, joga rosas. E o que acontece, queridos? A morte aumenta, os assaltos aumentam, os estupros aumentam, a criminalidade aumenta, a corrupção aumenta. Por quê? Porque a verdadeira paz só pode ser estabelecida quando Jesus entra no coração do ser humano. Não adianta a ONG, não adianta o Estado, não adianta inclusive nós irmos lá para fora e tentarmos ensinar uma paz humana, se a paz de Deus não reinar no coração. De nada vai adiantar, de nada podem se multiplicar o número de ONGs, podem se multiplicar o número de passeatas, ou você acha mesmo que o ímpio, que o depravado, que o pecador, que o homicida, que o ladrão, quando olha na televisão a passeata, fala: olha, tocou no meu coração, vou parar de assaltar. Olha, Deus falou comigo. Queridos, me perdoe a ironia. Isso é uma mentira de Satanás. Só quem traz paz ao ser humano é Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Amém, queridos? Vamos seguir? Verso 15 diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, como eu disse aqui no início, os pastores, eles não são aconselhados a fazer a visita, eles eram mal vistos, mas assim que os anjos saem da presença deles, eles falam: vamos lá. Eles creem na hora, eles confiam na hora, eles acreditam na hora. E eu queria fazer um comentário dizendo assim: os anjos anunciaram aos pastores, os médicos prescrevem remédio, os pastores pregam sermões. E a minha pergunta é: o que você tem feito? Os pastores, quando ouviram o anúncio dos anjos, correram. O paciente, quando olha a receita do médico, toma na hora, corre para comprar. E o que você tem feito com a pregação do Evangelho que tem sido pregado todo domingo aqui para você? Não sei, respondo para você. Eu sei que os pastores, na mesma hora, correram para ver o que tinha acontecido. Eu sei que se você for no médico, o médico falar: meu camarada, você está doente, e que se você não tomar esse remédio aqui vai piorar e você pode morrer. Eu tenho certeza, eu sei que você seja louco. Você vai correr para a farmácia. Você pode até me ligar e falar: pastor, ora por mim, eu vou orar. Mas eu também vou orar para que os remédios façam efeito. Mas, e quando é o Evangelho pregado todo domingo?
o que eu e você temos feito com ele? O que nós temos feito de segunda a sábado com o evangelho que escutamos no domingo? Responde para você. Os pastores creram piamente, por isso que eu disse no início que apesar dos pastores serem mal vistos, eu acredito que esses pastores eram um remanescente fiel no meio dos corruptos daquela época, assim como creio que existem hoje pastores fiéis em meio a tanta corrupção no meio eclesiástico, infelizmente. Vamos lá, 16 e 17. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eu fico maravilhado, porque eu já comentei aqui também, e vou repetir, é que o texto diz assim, viram o menino. E tem um texto da Bíblia, que eu não me recordo agora de qual, que diz que quando ele era ainda bebê, toda plenitude habitava nele. Diz que nada no mundo se mantém de pé se não for por meio dele. E você consegue entender de novo como isso é meio louco, como isso é meio sem noção, como isso transcende a nossa mente pequena? A Bíblia diz, acharam o menino. E esse menino era o Senhor de todas as coisas. Era o Salvador de todas as coisas. Eu fico meio bobo com isso. Mas eu sei que os pastores chegam, eles não conseguem conter. Por isso que eu perguntei o que você tem feito com o que você escuta aqui domingo. Porque os pastores, eles não guardam para eles. E eles começam a apontar para Maria e para José o que eles haviam escutado dos anjos. E o que eles tinham presenciado, que uma milícia de anjos apareceu, um coral de anjos apareceu. E a minha pergunta é, o que você tem feito, de novo, com aquilo que você tem escutado aqui no domingo? Os pastores correram e anunciaram para Maria e para José. Outra coisa interessante é que eles creram de forma tão verdadeira que eles não ficaram se importando, porque, queridos, isso é loucura aos olhos humanos. Imagine você chegar num lugar, você não sabe se Maria e José, Maria e José já tinham um encontro com o anjo anteriormente, sabiam. Mas imagina a cabeça dos pastores se eles tivessem pensado de forma racional. Cara, a gente vai numa estalagem, procurar um bebê numa manjedoura. Isso não existe. Bebê nascendo em manjedoura. A gente vai chegar para um casal e vai falar que apareceu um anjo que disse que esse menino é Salvador e vai dizer que depois apareceu uma milícia de... Esse pessoal vai dizer que a gente é doido. Para quem a gente contar isso vai dizer que a gente é maluco. Para quem a gente contar isso vai dizer que a gente está pirando, que a gente usou droga, que a gente bebeu. Mas eles correm e anunciam. Eles não estão nem aí se vão ser escarnecidos, se vão ser zombados. Eles não estão nem aí se não vão acreditar neles. Eles querem contar o que eles viram. Que nós saímos daqui hoje querendo contar o que vimos. E eu tenho certeza que todos nós temos o que contar. Temos o que contar. Porque um dia todos nós fomos resgatados pelo mesmo Salvador. Porque um dia todos nós tínhamos a mesma condenação, independente do meio do seu pecado. Independente da minha condição hoje, da sua hoje. Eu e você precisamos do mesmo Salvador. Eu e você somos tão miseráveis de forma igual. Somos tão carentes de forma igual. E Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Então nós temos o que contar. Nós temos o que anunciar. Independente se vão acreditar. Independente se vão dizer que a gente é louco, deixem que digam. É melhor ser louco com Deus do que ser sábio com o mundo. Certo? Vamos caminhar? Eu só queria, para terminar, dizendo que a obediência e a fé trazem resultados. E esses homens viram. Qual foi o resultado? Esses homens tiveram o privilégio de serem os primeiros a ver o Salvador. Os primeiros a ver o Messias. Então a obediência e a fé trouxeram resultados que ninguém mais teve esse privilégio. As pessoas viram Jesus depois, conviveram com Jesus depois, mas serem os primeiros a ver só os pastores, porque creram e obedeceram. Então, queridos, creia e obedeça ao nosso Senhor, porque Ele vai fazer bênçãos na sua vida. 18. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então o texto prossegue e dá a entender que aqui agora não está mais só no contexto Maria e José. Eles já estão contando para mais gente. Eles já estão espalhando a notícia. Porque diz, todos que creram, todos se admiraram das coisas referidas pelos pastores. 19. Maria, porém,
guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O texto coloca, o porém, é uma conjunção aqui, que coloca Maria em contraste com os pastores. Enquanto os pastores não conseguiam guardar, o texto diz, não de forma depreciativa, mas o texto diz que enquanto os pastores pregavam, proclamavam, Maria guardava tudo no coração. E nós já lemos versículos anteriores que falou a mesma coisa. Maria guardava tudo no coração. Depois você lê no capítulo 1, nós pregamos esse texto. Então, ao passo que enquanto os pastores pregavam, Maria ia só guardando, o texto não diz porquê, mas Maria guardava no coração. Então, assim, eu entendo que talvez nós possamos aplicar ou trazer para as nossas vidas um pouco de cada. Que primeiro guardemos no coração as verdades do Evangelho. Que primeiro guardemos, como diz aqui, Maria, porém, guardava todas as coisas meditando. Então que no domingo, talvez seja um dia em que nós temos para guardar, para meditar, para nos alimentar, para nos encher, para nos carregar, para que durante a semana nós sejamos como os pastores, proclamemos o Evangelho. Que domingo sejamos como Maria, guardando, mas que na segunda e na terça nós estejamos prontos para falar para todo aquele que precisar. Jesus Cristo salva, cura e liberta. Amém? Para terminar, versículo 20 diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então, esses pastores viram a promessa se concretizar. Eles viram a profecia se realizar. E o texto diz que eles ficaram glorificando, que eles voltaram no caminho louvando. É interessante, que se a gente começar a imaginar um pouco, você fala assim, com quem ficam as ovelhas? Poderiam, ter perdido o emprego, poderia ter chegado alguém nesse momento e roubado as ovelhas, poderia ter chegado um lobo e matado as ovelhas. Os pastores não estavam nem aí, literalmente. Eles largaram geral e partiram. Agora estão voltando, louvando e glorificando. Tipo assim, queridos, quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está fazendo a vontade dele, Deus guarda, Deus trabalha, Deus protege. Entendeu? Enquanto a gente está aqui, Deus está visitando a minha casa, a sua casa. Eu creio que Ele está trabalhando, eu creio que Ele está curando, que Ele está libertando, eu creio que Ele está transformando. Às vezes não na nossa hora, não no nosso tempo, mas enquanto estamos aqui, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está abrindo porta, Deus está fechando porta que a gente não tem que entrar. Deus está trabalhando. Então trabalhe para Ele, sirva a Ele, obedeça a Ele e confie que as ovelhas que foram deixadas lá estão sendo guardadas. Amém? Queria fazer uns últimos comentários para a gente terminar essa noite. Queria fazer um comentário dizendo que a jornada que começa pela fé termina com louvor. Essa jornada começou pelos olhos da fé. Esses pastores não tinham certeza do que estavam ouvindo, do que estavam recebendo, mas eles foram com fé e voltaram louvando. Então toda jornada que começa com os olhos da fé termina com louvor, termina com gratidão, termina com glórias a Deus nas alturas. Tenha fé em Jesus, queridos. Busque a Jesus com fé, porque com certeza nós voltaremos com louvor. Últimas aplicações para terminar. Eu creio que nessa noite nós devemos sair daqui com um sentimento de arrependimento. Por que arrependimento, pastor? Nós devemos hoje, e eu me coloco aqui em primeiro lugar, nos arrepender pela falta de proclamação do Evangelho. Nos arrepender porque muitas das vezes nós não proclamamos o Evangelho. Nos arrepender porque muitas das vezes nós achamos que basta colocar, como um exemplo que eu dei aqui no começo do culto, R$10 no envelope de missões e falar, opa, já estou fazendo a minha parte. Nós somos omissos, e eu me coloco nisso também. Nós pecamos por omissão. Que nessa noite nós possamos nos arrepender, que não somos como esses pastores, e proclamar o Evangelho para todo aquele que precisa. Segundo, eu acho que nós também devemos nos arrepender, porque muitas das vezes não somos como Maria. Ouvimos por aqui e sai por aqui. Entra aqui, sai aqui. Ouvimos no domingo e na segunda já estamos fazendo tudo errado, tudo diferente. Então que nós também possamos nos arrepender e fazer como Maria, guardar no coração e meditar acerca das palavras de Deus. Um outro arrependimento que eu acho que nós devemos ter
É um arrependimento que eu falei no meio da pregação, da nossa falta de alegria, da nossa falta de louvor, falta de exultação, falta de adoração, falta de entrega, falta de derramamento, de nos prostrar aos pés dele pela salvação. Sabe, às vezes a salvação já virou algo rotineiro na nossa vida, o Evangelho já virou algo cotidiano na nossa vida, e a gente não faz como os anjos fizeram, glorificaram a Deus. Às vezes, a gente olha para algumas igrejas que cometem excessos na adoração, e a gente comete um outro erro, que é ir para outra ponta. Então que hoje, e que nos próximos cultos, nós possamos verdadeiramente ter cultos, e não só um culto de domingo, mas que seja uma semana de alegria, de louvor, de adoração, de gratidão, porque Ele nos salvou. Amém, queridos? Que isso seja um arrependimento nosso. Outra coisa, que nós venhamos a rejeitar toda e qualquer coisa que roube a glória do Evangelho. Que nós venhamos a rejeitar, afastar, repudiar toda e qualquer pregação, todo e qualquer movimento, todo e qualquer, até mesmo suposta bênção que roube a glória do Evangelho. Os anjos dizem, glória a Deus nas alturas, tudo é dele, tudo é por ele. Tudo foi feito por meio dele. Então o Evangelho é todo para a glória dele. Nós somos salvos para a glória dele. Somos santificados para a glória dele. Somos justificados para a glória dele. Somos regenerados para a glória dele. Somos curados, libertos, transformados para a glória dele. Nada é nosso. Nunca foi. Então rejeite toda vez que alguém tentar dizer que o Evangelho não é somente pela graça. Ele é somente pela graça. Pela graça de quem? De um Deus misericordioso que nos ama. Ele é pelas obras, pastor? É pelas obras de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente. Nunca será pelas minhas, pelas suas obras. Amém? E por último, que nós possamos manter o foco na pessoa de Jesus Cristo. As boas novas giram em torno, estão alicerçadas, estão firmadas, estão construídas, giram em torno de uma única pessoa, da pessoa do Cristo. Não haveria, não pode haver, nunca vai haver boas novas, paz entre os homens e Deus, se não for por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então que o foco da minha e da sua vida seja Jesus. Que o foco da Igreja Congregacional de Andorinha seja Jesus. Que o foco das minhas pregações seja Jesus. Que o foco dos nossos louvores seja Jesus. Que o foco de tudo que passamos seja Jesus. Porque o dia que não for, queridos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos permita voltar. Porque nós estaremos desviados. Teremos uma igreja desviada o dia que o foco não for Jesus. O dia que o pastor parar de pregar Jesus, me manda embora daqui. Porque o foco sempre tem que ser Jesus. Bem, vamos orar.